Olá, meu Brasil! Olha, tem coisa acontecendo no cenário político brasileiro que parece roteiro de série. E das goas, porque quando você junta Lula, Trump, diplomacia improvisada, um certo desconforto entre aliados e até um suposto gabinete paralelo dentro do palácio, o resultado é sempre o mesmo: confusão, manchete e muito pano para manga. Vamos começar pelo encontro que está dando o que falar, o de Lula com Donald Trump. Sim, Trump, o mesmo Trump que até pouco tempo atrás era visto por boa parte da esquerda como o símbolo do imperialismo, do mau exemplo americano, e agora está lado a lado com o presidente brasileiro, trocando elogios e apertos de mão. A ironia da história é deliciosa, né? Porque basta mudar o contexto que os inimigos de ontem viram os amigos de hoje. Segundo as matérias publicadas pela revista Oeste, o encontro aconteceu na Malásia, durante um evento internacional. E, veja só, Trump teria elogiado Jair Bolsonaro. Sim, Bolsonaro, na frente de Lula. E não foi um elogio discreto, não, foi um elogio aberto, público, deixando claro que, na visão do ex-presidente americano, o ex-presidente brasileiro é alguém com quem ele ainda mantém respeito e admiração. Agora imagine a cena: Lula, ao lado de Trump, ouvindo o republicano dizer que Bolsonaro é um grande líder, que representa a força conservadora da América Latina. Dá para sentir o constrangimento no ar, né? Mas o que realmente chamou a atenção, e aqui está o detalhe mais saboroso dessa história, foi o fato de que Lula não queria a imprensa. Ele preferia um encontro discreto, reservado, longe das câmeras e dos microfones. Quem insistiu em ter jornalistas por perto foi o próprio Trump. Ele sabe o peso da imagem. E sabe que uma foto pode valer mais do que 1000 discursos. Trump, com seu estilo direto, parece ter forçado o jogo da visibilidade. E Lula, que queria um momento diplomático limpo, acabou tendo que dividir os holofotes com uma narrativa inesperada, a de um republicano elogiando um conservador brasileiro na sua frente. É o tipo de situação que deixa qualquer assessor de comunicação suando frio, né? E não para por aí. Segundo o Diário do Centro do Mundo, o encontro ainda teve um ponto curioso. Lula apresentou uma proposta sobre a Venezuela que teria surpreendido os diplomatas americanos. Ele defendeu a ideia de reinserção diplomática de Caracas no cenário internacional, o que, em outras palavras, significa tentar normalizar as relações com o regime de Nicolás Maduro. Os diplomatas dos Estados Unidos, acostumados a uma postura mais dura em relação ao governo venezuelano, ficaram, digamos, surpresos. E não sem motivo, porque enquanto o mundo ainda debate as violações de direitos humanos e o colapso econômico do país, o Brasil parece insistir na narrativa de que a solução virá pelo diálogo político. O problema é que esse diálogo nunca chega. A Venezuela continua em crise, o povo continua fugindo e o regime segue firme. Então, quando Lula defende que o Brasil seja uma espécie de ponte diplomática entre Caracas e Washington, o que soa para muitos analistas é uma tentativa de reabilitar Maduro na comunidade internacional. E isso não passa despercebido, nem dentro, nem fora do país. Enquanto isso, a imprensa americana e os analistas internacionais tratam o encontro com um certo espanto. Afinal, ver Trump, o símbolo da direita americana, de sorriso no rosto ao lado de Lula, o ícone da esquerda latino-americana, é uma cena que desafia qualquer manual de geopolítica. Mas no Brasil, o que realmente pegou fogo foram as reações políticas. Segundo o Metrópolis, o senador Flávio Bolsonaro foi um dos primeiros a se manifestar. Ele minimizou a importância do encontro, dizendo que não passa de mais uma tentativa do PT de criar narrativa internacional.
E, claro, aproveitou para lembrar que Trump sempre foi próximo de seu pai e que qualquer gesto diplomático entre Lula e o republicano deve ser visto com cautela. No fundo, é aquela velha disputa por símbolos. A imagem de Lula com Trump, para a parte da esquerda, é uma tentativa de mostrar que o presidente brasileiro é capaz de dialogar com qualquer um. Já para a direita, é vista como um ato de oportunismo político, tentando se aproximar de um nome forte da direita mundial apenas para ganhar relevância. E aí entra o tempero da política brasileira. Cada lado interpreta do jeito que quer. E no fim, quem realmente lucra é o noticiário. Mas enquanto as câmeras se voltavam para o encontro internacional, aqui dentro do país, o debate girava em torno de outra questão, e bem mais prática: os gastos do governo. O senador Stevenson Valentim e o senador Eduardo Girão voltaram a levantar críticas duras ao que chamam de inflação de viagens presidenciais. Segundo dados divulgados e reproduzidos em portais oficiais, os custos com deslocamentos, hospedagens e estruturas paralelas cresceram consideravelmente. E não é só isso. Girão também quer barrar o que ele chamou de gabinete paralelo da primeira-dama Janja. Essa expressão, gabinete paralelo, pegou forte, porque, segundo o senador, há uma movimentação política e administrativa dentro do Planalto que estaria centralizando decisões e recursos sem a devida transparência. A crítica é direta. Um governo eleito democraticamente não pode operar com estruturas informais de poder. O governo, claro, nega qualquer irregularidade. Afirma que tudo segue dentro da legalidade, que a presença da primeira-dama em eventos e decisões é apenas institucional. Mas, convenhamos, a percepção pública nem sempre é tão técnica assim. A imagem de um núcleo paralelo de influência é poderosa e alimenta ainda mais as discussões sobre transparência, prioridade e gasto público. E aqui entra outro ponto sensível. Enquanto o governo tenta mostrar força internacional, a sensação interna é de desgaste. O custo de vida, a desconfiança do mercado, a insegurança jurídica, tudo isso vai corroendo o discurso otimista do Planalto. E, claro, qualquer aparição internacional é usada tanto para reforçar quanto para criticar o presidente. O que estamos vendo é um jogo de narrativas em alta velocidade. De um lado, um governo que tenta se posicionar como mediador global e articulador diplomático. Do outro, uma oposição que insiste em expor contradições e exageros de gastos. E no meio de tudo isso, uma população que assiste tudo isso tentando entender onde termina a política e começa o espetáculo. Porque, sejamos francos, a política brasileira virou entretenimento de alto nível. Há drama, reviravolta, personagens carismáticos e vilões de ocasião. Um dia é o Lula diplomata, no outro é o Lula contraditório. Um dia é o Trump aliado inesperado, no outro é o Bolsonaro citado em pleno encontro internacional. E assim vamos, entre aplausos e memes, construindo a narrativa de um país que não sabe se ri ou se chora. Agora, é curioso observar como, mesmo fora do poder, o nome de Jair Bolsonaro continua presente em quase todas as conversas políticas. Ele aparece, citado, comparado, lembrado, às vezes até elogiado por quem teoricamente seria adversário, e é o caso de Trump. E isso mostra que, goste-se ou não, o ex-presidente ainda é um ponto de referência no debate público. E talvez esse seja o ponto central. A política brasileira está tão polarizada que até os gestos diplomáticos ganham tons de campanha. Cada aperto de mão é interpretado como um sinal, cada viagem como uma mensagem, cada gasto como uma provocação. E no fim, a pergunta que fica é: quem está realmente cuidando do país e quem está apenas jogando para a plateia? Porque enquanto discutimos selfies internacionais e reuniões a portas fechadas, há problemas bem mais urgentes batendo a porta: desemprego, inflação, falta de investimento, insegurança, e nada disso se resolve com manchetes ou discursos de ocasião. O Brasil precisa de gestão, de transparência e de prioridade.
E enquanto os políticos disputam narrativa, o cidadão comum segue tentando equilibrar as contas no fim do mês. No meio de toda essa confusão diplomática, há também o componente simbólico. Ver Lula e Trump lado a lado é, para muitos, o retrato de um novo tempo de pragmatismo político, onde as ideologias importam menos do que os interesses. Mas para outros, é só mais um capítulo da velha hipocrisia, aquela em que os discursos se adaptam conforme a conveniência. No fundo, a verdade é que nenhum país sobrevive de imagem, sobrevive de resultado. E o Brasil, hoje, parece mais preocupado em construir imagem do que entregar resultado. Os próximos meses prometem ainda mais capítulos desse enredo. As alianças internacionais vão continuar sendo observadas com lupa, as críticas sobre gastos e estrutura de poder interno vão crescer, e a disputa por narrativa, essa sim, vai seguir intensa. E quem está do lado de cá, assistindo, só pode fazer uma coisa: analisar, comparar e tentar não se deixar levar pelas aparências. Porque se tem algo que a política brasileira ensina todos os dias, é que nem tudo é o que parece, e muitas vezes o que parece não é o que é.